ajudando na limpeza das cidades, se preocupando com o nosso planeta e com o futuro dele. Agora, queremos fazer a diferença na sua empresa com o nosso sistema integrado de serviços especiais. Para nós, o maior orgulho é estar sempre presente. Milclean, agora em nova sede, Rodovia Presidente Dutra, quilômetro 116. Você, meu amigo, você, minha amiga, você ligado ao esporte todo Vale do Paraíba. Estamos chegando com TV Cidade nos esportes. Vamos para as principais manchetes no meio esportivo. Campeonato Paulista da Série A2. Taubaté vence e garante vaga antecipada no estadual do Campeonato Paulista da Série A2. Mirassol vence, se classifica e complica a vida do Tigre e deixa o Marília mais próximo do rebaixamento. Campeonato Paulista da Série A2. Rio Branco vence a Portuguesa e aumenta a crise na Lusa. Esse é o Campeonato Paulista da Série A2. Vôlei Taubaté também vence no sábado o Brasil Quirim, com fogo e tudo, aqui no Abaeté. Com essas manchetes, nós abrimos o TV Cidade nos esportes. Olá, seja bem-vindo. Olá, seja bem-vindo ao TV Cidade nos Esportes. Estamos chegando com você, com o Valtinho aí nos auxiliando na parte técnica aqui da TV Cidade dos Esportes. Muito obrigado, você que vai poder interagir conosco, participar do programa ao vivo aqui do TV Cidade nos Esportes. E essa semana foi uma grande semana para a cidade de Taubaté, podemos dizer assim, né? No meio esportivo, conseguimos aí a vitória do Taubaté, conseguimos a vitória do vôlei. Então, Valtinho, deixa cair o hino do nosso querido Esporte Clube Taubaté, o hino para que os torcedores possam se empolgar ainda, né? Imaginando a grande vitória que foi do Taubaté nesse domingo, diretamente às 10 horas da manhã, do Joaquinzão, um sol rachando Mamona no linguajar popular, e a grande vitória do Taubaté para cima do Santo André por 2-0. Cadê o hino, Valtinho? O hino do nosso querido Esporte Clube Taubaté. Sentindo o chamado do Brasil, estamos novamente na primeira. Nossa gente viril e capaz de passar por todas as barreiras. O azul é o céu, o branco a paz, são as cores da nossa bandeira. A nossa bandeira que a torcida esse hino, né, tem seu emblema, nosso espírito de luz. Esse não é o hino oficial do nosso querido Esporte. A ordem é o da. Prometo para você que amanhã, né, nós vamos aí trazer, em 1954, quando surgiu o primeiro hino do nosso Esporte Clube Taubaté. Eu falei que eu ia fazer uma pesquisa, eu ia encontrar e tal, e acabei encontrando, né, o hino do Esporte Clube Taubaté. Esse que nós conhecemos, né, atualmente, não é o primeiro hino do nosso querido Esporte Clube Taubaté, e sim, né, esse foi depois da conquista de 79. Todo mundo acha que é o hino oficial, se tornou o hino oficial do nosso querido Esporte Clube Taubaté. Mas vamos já falar sobre o Esporte Clube Taubaté. Taubaté conseguiu uma bela de uma vitória. Nós vimos falando durante toda a semana a grande, né, expectativa gerada para cima desse jogo. Santo André era considerado um jogo difícil para o Taubaté, como já vinha, né, durante toda a semana. Não tem jogo fácil para o Taubaté, não tem jogo fácil para o Taubaté. O Taubaté
na 16ª rodada, né? Estava com um jogo difícil também, conseguiu a vitória e nós conseguimos ontem através do Guilherme e através também do Jorge Bauac, né? Deve ter tirado a nhaca, né? Ao fazer o segundo gol no segundo tempo do Taubaté, e com isso a grande vitória, uma grande vitória mesmo. E amanhã você vai conferir aqui no TV Cidade nos Esportes o VT do jogo Taubaté e Santo André. Estamos preparando esse material para amanhã. Quero desejar aqui, né, um bom retorno, né? Como diz o velho ditado, né? O bom filho a casa retorna. E eu quero dedicar o TV Cidade do Esporte ao meu amigo Cláudio Nicolini, que hoje volta, né, ao comando também do jornal da Band. Né, nós que trabalhamos há muito tempo, né? De vez em quando você acha aí no Face, né, no YouTube aí, o Cláudio Nicolini, Tuti Pereira, né? Quando nós habilitamos em rádio, fazendo aí futebol amador, fazendo aí várias partidas aqui no Vale do Paraíba. Então quero deixar um grande abraço ao Cláudio Nicolini, que volta ao comando do jornal da Band, né? E nós aqui do TV Cidade ficamos bastante satisfeitos, contentes ao seu retorno, né, nas telas aqui do Vale do Paraíba. Seja bem-vindo ao nosso querido Vale do Paraíba, você que é um grande profissional, de novo, né, no comando, na apresentação dos jornais da Band aqui no Vale do Paraíba. Seja bem-vindo, meu amigo, colega Cláudio Nicolini, novamente ao Vale do Paraíba, à frente da grande emissora que é a Band, né, canal aberto aqui no Vale do Paraíba. Então, vou dedicar hoje aí o TV Cidade do Esporte ao Cláudio Nicolini e a todos os nossos companheiros, né, da crônica esportiva também. E para falar sobre o jogo do Taubaté, ontem, às 10 horas da manhã, um sol para cada um, no estádio Joaquim de Moraes Filho, em todo o Vale do Paraíba, mesmo com um sol muito forte, o Taubaté conseguiu 2-0, né? 2-0, 2 gols já no segundo tempo, primeiro tempo muito disputado, muito equilibrado, mas então até aos poucos foi se encontrando, né, dentro da partida contra o Santo André. E nós durante a semana fomos fazendo aquela velha estatística, falando sobre a partida, como que seria bom, o que seria ruim para o Taubaté, e quase, né, pelo menos um resultado aí nós conseguimos acertar para o Taubaté, e isso aí ajudou bem o Taubaté. Na 16ª rodada, deixa eu achar aqui na minha marcação, na 16ª colocação, a preocupação nossa, né, seria com essa rodada para o Santo André. O empate até seria bom, mas a vitória seria melhor ainda. Tá aí, né, o TV Cidade do Esporte com o Tuti Pereira. Obrigado, Valtinho. E a gente estava com medo. Uma derrota ontem, né, para o Taubaté, poderia complicar um pouco a vida do Taubaté. Mas ontem, a grande surpresa da rodada foi, né, a Portuguesa sendo surpreendida aí pelo Lanterna, pelo Rio Branco. O Rio Branco conseguiu, né, ganhar da Portuguesa por 2-0. E com isso complica mais a vida ainda do técnico Ricardinho, a vida da Portuguesa dentro do Campeonato Paulista da Série A2. Ela, que até na 16ª colocação estava, né, próxima ali da zona de rebaixamento, na 13ª colocação, com esse resultado, que perdeu para o Rio Branco, que é o último colocado do Campeonato Paulista da Série A2, em 20º lugar, com isso coloca a Portuguesa, né, no mesmo lugar, 13ª colocação. Ela está ali a 2 passos, né, para entrar na zona de rebaixamento ou poder sair para cima e poder escapar do rebaixamento do Campeonato Paulista da Série A2, que esse ano cai 6, repito, esse ano cai 6 e apenas 2 subirão para a série especial do Campeonato Paulista da Série A1 da temporada 2016. Só para fechar aqui a rodada, da 17ª rodada, nós tivemos aí o Atlético de Sorocaba complicando, né, um pouco a vida do Batatais, e mesmo assim o Batatais com um gol, né, conseguiu vencer a equipe do Atlético de Sorocaba, que é o vice-lanterna do Campeonato Paulista da Série A2. 1-0, magrinho 1-0, mas é 3 pontos, não quero saber, é 3 pontos. Hoje, o Batatais está em 5º colocado com 30 pontos, conseguiu 1-0 para cima do Batatais, o Batatais conseguiu 1-0 para cima do Atlético de Sorocaba, com isso está na 5ª colocação, atrás do Taubaté, com apenas 1 ponto na vantagem.
Aí veio o Guarani ganhando também por 1 gol, né, para cima do Independente de Limeira, que está dentro da zona de rebaixamento na 17ª colocação com 16 pontos, Independente de Limeira. Você vê como que a vida, né, tá chegando na reta final do Campeonato Paulista da Série A2, e você vê como que fica as situações das gremiações aí, lutando para tentar sair e os outros tentando chegar no G8. Depois tivemos também aí o Bragantino, né? Um jogo difícil, duro, ele com o Velo Clube. O Bragantino acabou vencendo por 3-2 o Velo Clube, que ocupa hoje o Velo Clube a 8ª colocação do Campeonato Paulista da Série 2. Ele fecha ali, né, os 8 primeiros colocados dentro do Campeonato Paulista da Série A2 até no momento. Depois tivemos, né, mais uma derrota da equipe do Juventus contra a equipe do Votoporanguense. O Votoporanguense é o 11º colocado com 24 pontos. Com isso, empurra, né, a equipe do Juventus para a 12ª colocação, que assim na 16ª colocação ele estava também na mesma colocação, manteve na mesma colocação, 16ª colocação, ficou também na 17ª colocação, o Juventus na 12ª com 21 pontos. Então a vida do Juventus também está ali, está no meio da tabela. Ele pode, né, com mais 2 rodadas que tem o campeonato para fechar, se ele tomar mais 2 da bancada aí, ele é um forte candidato a entrar, né, na zona de rebaixamento, a não ser que ele consiga, né, uma virada na próxima rodada, que a próxima rodada vai pegar a União Barbarense. Nada mais, nada menos que a União Barbarense venceu o São Caetano por 2-0. O União Barbarense, né, que está ali União Barbarense, cadê a União Barbarense? Na 6ª colocação com 27 pontos. Então a vida do Juventus é complicada nesse momento dentro do Campeonato Paulista da Série A2. Então a União Barbarense acabou vencendo o São Caetano, foi surpreendido também pelo União Barbarense do São Caetano, que vinha aí, né, com vitória, acabou perdendo e continua ainda na 3ª colocação com 33 pontos. Já o Marília, né, o Mirassol acabou ganhando do Marília por 3-1, o Mirassol 3-1 para cima do Marília, coloca a corda no pescoço do Marília, que é um forte candidato a cair, desde que ele, né, que está na 18ª colocação, 14 pontos, tem mais 2 rodadas. É muito difícil o Marília, ele vai ter que ganhar as 2 últimas e torcer o resultado combinado ainda na frente para sair da zona de rebaixamento. Eu acho a situação do Marília muito difícil é um forte candidato a cair para a Série A3, temporada 2017 do ano que vem. Então, eu vejo muito difícil o Marília vencer os 2 últimos jogos. Porque na 18ª rodada, o Marília vai pegar nada mais que nada menos o Barretos, que está lutando ali para entrar no G8. Tá? O Barretos hoje se encontra na 9ª colocação com 26 pontos. E é o próximo adversário do Marília. O Barretos joga em casa contra o Marília. Então, a situação do Marília é complicada, é muito complicado mesmo. Ele tem que vencer o Barretos, vencer a última rodada e torcer por alguns resultados ainda para ver se não cai. Mas está muito difícil a vida do Marília dentro do Campeonato Paulista da Série A2. Aí veio o Taubaté. Taubaté 2, Santo André 0. Um jogo que nós vamos, né, passar o VT para você amanhã aqui no TV Cidade dos Esportes. Com essa vitória, o Taubaté se manteve na 4ª colocação, não mudou, que é a mesma colocação na 16ª colocação do Campeonato Paulista. O Taubaté se manteve, né, em 4º colocado. Então foi muito importante essa vitória do Taubaté. Depois veio o Barretos, né? O Barretos, que está lutando ali para entrar no G8, na 9ª colocação com 26 pontos, acabou ganhando do Paulista, que é o 14º colocado com 18 pontos. Com apenas um golzinho, né? Você vê essa rodada aí, não foi aquela rodada apertada, né? A 17ª rodada do Campeonato Paulista da Série 2. Barretos 1, Paulista 0. Já a Penapolense não quis nem tomar conhecimento dela, que está ali na zona de rebaixamento da 15ª colocação do Campeonato Paulista da Série A2 com 17 pontos. Não quis nem saber. Foi para cima do Monte Azul, que veio de derrota contra o Taubaté. O Monte Azul, que é o 16º com 17 pontos, levou mais uma tamancada e está dentro da zona de rebaixamento. Já a situação do Monte Azul
que vai enfrentar o São Caetano, está vindo de derrota o São Caetano, pega na 18ª rodada do Campeonato Paulista da Série A2, o Monte Azul pega o São Caetano. Então, quer dizer, é também uma situação difícil para a equipe do Monte Azul. Ele que está hoje na 16ª colocação com 17 pontos. Vai pegar mordido aí o São Caetano, que vem de derrota para a União Barbarense por 2-0 na 18ª rodada do Campeonato Paulista da Série A2. Depois temos a Portuguesa. Ei, técnico Ricardinho, nem com o técnico Ricardinho a Portuguesa conseguiu, né? Achando aí, vou pegar lá já o rebaixado Rio Branco, que é o 20º colocado no Campeonato Paulista da Série A2, né? Com apenas com 14 pontos hoje, porque o Atlético Sorocaba cai hoje para o 20º. E o Rio Branco, com a vitória, subiu uma pontuação que é a 19ª colocação. Mas está na zona de rebaixamento do mesmo jeito. Com essa vitória, dá um pequeno corpo para o Rio Branco, mas não vejo a situação do Rio Branco confortável também não. É um grande candidato ao rebaixamento para a Série A3. Por quê? O Rio Branco vai pegar nada mais que nada menos na 18ª rodada o líder do Campeonato Bragantino com 35 pontos. O Rio Branco pega jogando em casa, né, o Bragantino. Pode surpreender o Bragantino? Pode. E, né, isso para nós seria uma boa. Sou o Rio Branco até debaixo d'água nessa 18ª rodada. Por quê, né? Tirando a vitória do Bragantino, o Taubaté sabendo fazer uma boa, né? O último jogo em casa contra o Mirassol, que tem 33 pontos o Mirassol, 35 o Bragantino. Isso aproximaria, o Taubaté com 31, ele aproximaria ainda mais ali, né, do líder Bragantino com 35. Vai para 34, passaria até o próprio Mirassol, ficaria confortavelmente na 2ª colocação. Então, para você ver como é importante essa rodada de quarta-feira aqui no estádio Joaquim Moraes Filho, o último jogo do Taubaté em casa, porque depois vai jogar fora de casa contra o São Caetano na 19ª rodada do Campeonato Paulista da Série A2. Então, e aí o Rio Branco, né, pegando aí a Portuguesa, acabou vencendo por 2-0. Então essa aí foi repetido para você como que foi a 17ª rodada do Campeonato Paulista da Série 2. Atlético Sorocaba 0, Batatais 1, Guarani 1, Independente de Limeira 0, Bragantino 3, Vero Clube 2, Votuporanguense 1, Juventus 0, São Caetano 0, União Barbarense 2, Marília 1, Mirassol 3, Taubaté 2, Santo André 0, Barretos 1, Paulista 0, Penapolense 3, Monte Azul 0, Portuguesa 0 e o Rio Branco 2 para cima da Portuguesa. Essa fecha-se a rodada, que é a 17ª rodada do Campeonato Paulista da Série A2. Com isso, temos hoje, né, em primeiro o Bragantino com 35 pontos, em terceiro o Mirassol com 33 pontos, em primeiro o Bragantino com 35, em segundo o Mirassol com 33, em terceiro o São Caetano com 33, em quarto colocado no Campeonato Paulista da Série A2, o Taubaté com 31 pontos. Colado ao Taubaté, em quinto colocado, o Batatais com 30 pontos. Em sexto, União Barbarense com 27 pontos. Em sétimo, o Guarani, que entra no G8 com 27 pontos. Em oitavo, o último, fechando os 8 primeiros colocados para a próxima fase do Campeonato Paulista da Série A2, o Vero Clube com 27 pontos. Em nono, Barretos com 26. Em 10º colocado o Santo André com 25, em 11º o Votuporanguense com 24, em 12º o Juventus com 21, em 13º a Portuguesa com 20 pontos, em 14º o Paulista com 18, aí vem os já na zona de rebaixamento, na zona de perigo. Em 15º a Penapolense com 17 pontos no Campeonato Paulista da Série A2, em 16º o Monte Azul com 17 pontos, em 17º colocado, Independente de Limeira com 16 pontos. Em 18º colocado, Marília com 14 pontos. Em 19º, o Rio Branco com 14 pontos. Em último colocado, matematicamente, sem chance nenhuma de reação dentro do campeonato, o Atlético de Sorocaba. Mesmo ele vencendo aí os 2 últimos jogos, ele não consegue sair da zona de rebaixamento. Não consegue, né? Que daí ele vai fazer mais 6 pontos, vai para 18. Ele não consegue sair da zona de rebaixamento. Com 18 pontos não sai da zona de rebaixamento.
ele pode subir na tabela, né? Ficar ali em 16º, 17º, mas é matematicamente já rebaixado. Tem chance o Independente Limeira sair? Tem. Com mais 2 vitórias, se ele conseguir depender só dele, que hoje é o 17º, ele pode somar mais 6 pontos e tentar sair da zona de rebaixamento. E tentar trazer ou a Portuguesa ou o Paulista para dentro da zona de rebaixamento. Então é muito complicado ainda, né? Agora, eu vejo Rio Branco, Atlético de Sorocaba, mesmo Marília com a mesma pontuação, com 14 pontos, que depende só dela também. Se ela vencer as duas, ela pode, com mais 6 pontos, fazer 20 pontos e tentar ali, trazer Penapolense, Monte Azul ou o próprio Paulista para dentro da zona de rebaixamento e sair da zona de rebaixamento. Então ainda, para mim, rebaixado, posso falar para vocês matematicamente, Rio Branco e Atlético de Sorocaba. Com chance de sair, Marília, Independente, Monte Azul, Penapolense, ainda brigando para sair da zona de rebaixamento para a próxima temporada. Então, quer dizer, o campeonato é muito complicado, o Campeonato Paulista da Série A2, temporada 2016. Falando do jogo do Taubaté, o técnico, Hilton Roque, conseguiu, manter uma equipe bem competitiva, bem para cima. Eu não sei ainda como está a situação do próprio Macanac, que sentiu ontem uma lesão no jogo contra o Santo André, mas o Maurício, Carlinhos, o Marcelo Rodrigues, Guilherme, Rodrigo Soares, Rai Diego, Alan Mota, Luciano, Danilo Sacramento, Macanac e Júlio Madureira, foi a equipe do Esporte Clube Taubaté contra a equipe do Santo André. Repito que amanhã nós estaremos exibindo aqui no TV Cidade do Esporte o VT do jogo entre Taubaté 2, Santo André 0. Foi um jogo muito importante para o Taubaté. Podemos dizer que o Taubaté está matematicamente classificado para a próxima fase? Sim. Sim. Ele pode até se tomar 2 tamancadas aí nessa reta final, mas mesmo assim ele não sai fora da zona de rebaixamento. Eu tinha calculado aqui que corria o risco. Mas ontem, conversando mais com alguns colegas da Rádio Difusora, nós fizemos lá uma projeção. Ele fica ainda dentro, tomara que isso não venha acontecer. Gente, estou falando aqui matematicamente, nós estamos dando o que pode e o que não pode acontecer. No futebol acontece de tudo. Eu falava que um empate contra o Santo André estaria de bom tamanho para nós, mas a vitória foi muito importante. E tomara que o Taubaté consiga essas 2 últimas vitórias para se manter mais vivo, mais aceso dentro do campeonato, dar mais emoção para o torcedor. Ontem, que foi domingo, nós tivemos um público até abaixo da grande expectativa que nós estamos vivendo no nosso querido Esporte Clube de Taubaté. Ontem, por ser domingo de Páscoa, o dia que o pessoal vai almoçar com a família, coisa e tal e coisa, nós entendemos até isso. Tivemos ontem um público de 2.932 pagantes para uma renda de 42.436 para o Taubaté. Então, abaixo ainda, nós esperamos que ontem seria um grande jogo, uma grande torcida. Mas quem lá esteve viu que foi um grande jogo, um sol que rachando a mamona, na linguagem popular, viu, Valtinho? Rachando mamona, e o Taubaté conseguiu essa brilhante vitória para cima do Santo André, que está em crise. Com essa vitória, o Taubaté abriu mais uma crise ainda, para cima do Santo André. Está com o salário atrasado dos jogadores, o jogador está insatisfeito. Ontem a própria diretoria do Santo André não utilizou das cabines do Taubaté, ficou misturada ali, ficou disfarçando ali no meio dos torcedores, meio escondidinha e coisa e tal. O próprio presidente Jair Marcondes estava preocupado, procurando o pessoal do Santo André, não encontrou, para que eles pudessem ficar confortavelmente nas cabines, assistindo ali o jogo. Mas você vê que a crise está tão feia dentro do futebol, que atinge, lógico, o interior paulista, atinge as agremiações, e o Santo André está com o salário atrasado, o jogador está insatisfeito, mas mesmo assim vieram para o jogo tentando em busca de uma reação. O técnico Toninho Cecílio, que não jogou a toalha, não vai jogar a toalha, mesmo com essa derrota, ele disse que vai até o fim do campeonato, a não ser que a diretoria dispense, mas vai dispensar ele em 2 rodadas, para quê? O que vai adiantar?
E vai adiantar ele que hoje, que está ali o Santo André na 10ª colocação, e pode, né? E pode chegar ao G8. Mas, né? Pode chegar ao G8, porque o Santo André vai pegar o Velo Clube, que está no 8º colocado. E ele, que é o 10º colocado, pega o 8º. Uma vitória aí coloca ele na briga direta da classificação. Então o Santo André também só depende dele. Mesmo com a crise, mesmo sem os jogadores receber, mesmo com o salário atrasado, dificuldade da diretoria, para tudo, o Santo André vai tentar buscar aí essa vaga. Mas o Taubaté foi ontem um jogaço. Vou falar para ele, eu fiz esse jogo ontem com o Cid Barbosa, né? Ontem o JB Eva descansou, né? Aproveitou aí o domingo de Páscoa, né? Para ficar com a família. E foi um jogaço. Para quem lá esteve torcendo, você torcedor, muito obrigado, né? De ter comparecido, de ter colaborado com o nosso querido Esporte Clube Taubaté. Foi um grande jogo. Convido você novamente a participar conosco amanhã. Rever aí a vitória do Taubaté aqui na TV Cidade, o VT do jogo Taubaté e Santo André pelo Campeonato Paulista da Série A2, a 17ª rodada. E é só satisfação, né? E quando o time está só crescendo, né? Agora com o Ito chegou, né? Acertou o time, são os mesmos jogadores que já estavam com o Álvaro Gaia. E o Álvaro Gaia, no momento, né, do campeonato, acabou, né? E perdendo, vamos pôr assim, as rédeas, né, do Esporte Clube Taubaté, e o Ito Roque chegando, ele com as mesmas peças que já vinha defendendo o Esporte Clube Taubaté, ele foi acertando a equipe, e é já, né, a segunda vitória consecutiva importante para o Taubaté. Contra o Monte Azul, um jogo importante, com a vitória do Santo André, foi melhor ainda. Agora, o Taubaté tem surpreendido. Jogos que nós poderíamos dizer assim que seria difícil para o Taubaté, ele tem conseguido superar o adversário. A verdade é essa, ele consegue superar, né, o adversário. O Santo André sempre, né, na tradição, um grande time, no aspecto de financeiro, no aspecto de estrutura, no aspecto de montar elenco. Só que esse ano se perdeu também durante aí o campeonato e acabou se complicando. Isso foi bom para o Taubaté. 2-0, 2 gols no segundo tempo. O gol do Jorge Mauá foi para limpar a alma, limpar a nhaca, como eu dizer assim, e esperamos que ele daqui para frente nas 2 partidas consiga deslanchar e ele possa aí colaborar mais ainda com o que ele tem feito com o Taubaté. O Guilherme, né, entrou muito bem. O time, né, com todo o sol que estava, gente, um sol de manhã rachando. O jogador sente, por mais que seja profissional, que joga e tal. Nós que trabalhamos, ficamos na cabine, passamos ali um calor tremendo. E do jogador, pior, o desgaste é maior ainda. Então, com toda essa dificuldade, e ao mesmo tempo quero mandar um abraço para o presidente Jair Marcondes, que ontem visitou a cabine da TV Cidade, foi lá abraçar o Túlio Pereira, né? E ele, vocês vão ver amanhã aqui na TV Cidade dos Esportes, a entrevista dele, satisfeito. Eu posso falar para você que durante o campeonato eu dizia, né, quando assumiu o presidente Jair Marcondes o Esporte Clube Taubaté, que os nossos caminhos seriam só apenas flores, teria alguns espinhos. Por enquanto, eu não encontrei espinho nenhum contra essa administração do Esporte Clube Taubaté. É uma administração bem transparente, com o Hélio Marcondes, com o Maguinho, filho do Zé, lá do bairro do Zé Bigode, com o Caio, com o vice-presidente Alexandre Danelli. Quer dizer, são pessoas que têm nome, renome e tradição de família na cidade. E isso é bastante importante para o Taubaté, o compromisso assumido por eles quando vieram defender o Esporte Clube Taubaté. Muitos aí que já chegou a estar como presidente do Taubaté, pensava nele primeiro. Ele era o bambambam, ele era, né, coisa e tal coisa. E o Hélio Marcondes tem feito um trabalho, ele tem, né, se aproximado, ao mesmo tempo, né, um diálogo muito franco, né, e transparente com a crônica esportiva. Eu acho que até agora não teve ninguém para desabonar, né, que o presidente vem fazendo, mesmo com a atitude afastando o Joãozinho pelo
o mal profissional que ele foi contra o Esporte Clube Taubaté, não liberando o jogador para o time chinês sem custo nenhum por Taubaté, que isso seria, né, uma vergonha, que se fosse ao contrário, se o Taubaté estivesse devendo para ele ia colocar o Taubaté, né, na linguagem popular, no pau, e querer receber seus direitos, e, né, com razão. Isso não aconteceu. O empresário, né, tentou por baixo dos panos levar o jogador, né, para o time chinês sem o Taubaté ganhar nada. Se o Taubaté estivesse devendo o salário dele, se ele tivesse machucado, quem que ia pagar as dívidas? Porque o Taubaté até hoje só fica com dívidas. Raramente, muito pouco, você viu, não, o Taubaté ganhou dinheiro com algum jogador. Se você pegar aí, né, há muito tempo atrás, aí, o Taubaté não ganhou dinheiro nenhum com nenhum jogador. E depois que o jogador saía daqui do Taubaté e era vendido, era valorizado, ele tinha valores astronômicos e todo mundo ganhava dinheiro, menos o nosso querido Esporte Taubaté. Então, ao Hélio Marcondes, pelo menos, né, nós podemos dizer que tem feito um grande trabalho. Eu falei, não estou aqui, não tenho procuração para defendê-lo, porque ele é advogado e não tem procuração para ninguém. Mas a transparência do trabalho nessa comissão, nessa nova diretoria, nova fase do Taubaté, com todas as dificuldades que nós conhecemos do dia a dia do Taubaté, do dia a dia. Não é fácil hoje sair de uma folha de pagamento quase 150 mil da temporada da A3 para quase 400 mil para a A2. A diferença é enorme, né? Com a crise que sola o país, com a crise que sola todas as gremiações, todos os times do interior paulista, com viagem, com pagamento de salário, mas o Taubaté está ali honrando. Ah, pagou em 2 vezes, pagou em 3 vezes, não interessa, mas pagou. Não deve salário para ninguém. Isso é importante. Isso valoriza o próprio jogador, que muitos quando aqui vieram para defender a camisa do Esporte Clube Taubaté, muitos que já passaram para o Taubaté, você é louco, você vai jogar lá no Taubaté, você não vai receber, você é louco, você vai para a cidade, você não tem apoio nenhum da torcida, não tem apoio nenhum do presidente, você não vai receber ao jogar para o Taubaté. Quantos e quantos jogadores, né, que estavam acertados, palavreados com o Taubaté, não vieram por esse motivo? Quantos? E esses que aqui estão aí honrando o compromisso assumido com o Taubaté e com a cidade. Por quê? São profissionais. Eu falo que são profissionais, estão aqui, né, porque foram contratados pelo Taubaté e recebem. Não estão aqui jogando de graça. Não estão aqui de graça. O jogador é profissional, né? No ano que vem ele pode estar aqui, não pode estar aqui, pode estar contra o Taubaté na próxima temporada. E assim vai, é a vida do jogador. Então ele vem uma temporada, dedica, faz o que tem que fazer o trabalho dele, recebe, depois ele tem que tomar outros rumos. Tem jogador que dá 2, dá 3 e assim por diante. Então, por enquanto, eu tenho que falar sobre o presidente Hélio Marcondes, que ele tem feito um grande trabalho, tem um relacionamento muito, né, agradável com a crônica esportiva em todo sentido. Ele visita todo mundo, ele vai lá, cumprimenta todo mundo, ele vai na cabine, ele vai na cabine até dos adversários, cumprimenta o pessoal que vem trabalhar, né? Aliás, quero mandar um abraço lá ao Paulo Couto, do Café, que tem colaborado com a TV Cidade dos Esportes, colocando lá uma máquina de café para receber nossos amigos da crônica esportiva, né, que venha transmitir os jogos aqui da sua cidade, e é recebido lá pelo Café Culto, lá de Tremembé, viu, Paulo? O grande Paulo do Café de Tremembé, o Café Culto, né? É uma delícia, um café gostoso mesmo lá. E ele vai lá todo domingo com o seu irmão, coloca a máquina de café lá onde fica o pessoal da imprensa, para servir o pessoal da imprensa local, para servir o pessoal da imprensa que vem cobrir o campeonato. Isso é importante, é a colaboração de um ajudando o outro, um colaborando com o outro. Não é porque é Tuti Pereira que fez, não é porque é a TV Cidade que fez, a TV Cidade do Esporte que fez, não. Tem lá um presidente que coloca lá um salgadinho, coloca um refrigerante para a imprensa. Isso é acolher, e para o pessoal quando vir aqui ser muito bem recebido e levar, né, para a sua cidade o seu recebimento, como ele foi recebido aqui na cidade. Por mais dificuldades que temos, nós somos muito bem respeitados, pelo menos nesse detalhe
de ser cordiais aos nossos amigos cronistas que cobrem o Campeonato Paulista da Série A2. Tem uns, né, que não merecem nem copo d'água, mas, né, nós respeitamos. Mas, né, pelo menos ali dentro do Taubaté, obrigado ao Paulo Couto do Café de Tremembé, quero, né, mais uma vez falar para você que é um grande café, tem colaborado com a Universidade do Esporte, colocando uma máquina de café lá, e também o presidente, ao mesmo tempo colocando lá refrigerante, água, né, e dando o apoio necessário para a crônica esportiva que lá trabalha, então, e os seus convidados também, e para eles que ficam ali também ali, trabalhando em prol ao Taubaté. Então, quero registrar, porque até hoje não tinha registrado, mas quando eu tiver de cobrar, vou cobrar. Já falei aqui não estamos com sol com a peneira não, como eu falei do Joãozinho, como eu falei bem do Joãozinho, e vou falar dele até o final do campeonato, que para mim foi moleque. Tanto ele como o empresário dele foi moleque. Não foram homem de honrar quando disse que jogaria para o Taubaté. Quando o Taubaté não liberou para o time chinês, não quis jogar mais. Mas tá aí, não foi embora. O Taubaté não deixou embora, vai pagar o salário dele, está lá no grupo, né? Ele está aí pela cidade, vai lá no estádio, quer treinar, ele treina, não quer treinar, não treina, mas tem que cumprir o contrato até o final. E tá certo o presidente, tá certo o presidente Jair Marcondes, tá certa a diretoria do Taubaté. Aqui, ó, se fosse ao contrário, a dívida, né, estaria cobrando aí e metendo o pau no Taubaté. Agora, para deixar um pouquinho para o Taubaté, ninguém quer. Levar, todo mundo quer. Então, essa aí, dessa vez não. Então, alguns, né, acabaram criticando, porque o Jair Marcondes não liberou, por ter liberado. Ele libera. Aí vão falar depois aí, né, nos corredores aí, da vida aí, né? O presidente liberou o jogador lá, ou até não ganhou dinheiro. Olha o jogador quando está ganhando. Tomara que ele esteja feliz. Mas agora não. Depois que acabar o campeonato, ele pode rescindir o contrato, lógico, tal, até vai pagar tudo para ele, aí ele segue a carreira dele, o rumo dele. Mas, de graça, o Taubaté não liberou. Deixa eu falar aqui também, agora virando um pouquinho, convido, repito, você amanhã vai ver o VT do jogo Taubaté e Santo André aqui no TV Cidade dos Esportes. Certo, amiguinho? Deixa eu falar aqui sobre o vôlei, que você vai ver também aqui amanhã. Eu acompanhei esse final de semana também o Taubaté Vôlei. Taubaté Vôlei, sábado, 11h30 da manhã. Aliás, né, começou um pouco atrasado esse jogo do vôlei, do Taubaté Vôlei pela Superliga. Por quê? Lá na Baeté, coisa e tal, tá aí coisa, né? Contei com o prefeito lá, o Cláudio Basal Macaé, o pessoal me cumprimentando de longe, alguns torcendo o nariz para mim, eu estou pouco me nichando. Né? Não estou falando que foi o prefeito, não, nem o Macaé. Alguns lá torcem o nariz para mim, mas estou pouco me nichando. Rinchando também. Linchando e rinchando. O vôlei Taubaté acabou atrasando um pouco a partida, né? Teve a TV lá, coisa e tal, deu um curto-circuito no holofote e pegou fogo o negócio lá. E pegou fogo. E ficou durante lá uns 20 minutos, 15 minutos, atrasou mais de meia hora, né? O jogo do Taubaté pela Superliga contra o Brasil Quirim. Mas mesmo assim, o Taubaté conseguiu vencer a equipe do Brasil Quirim de vôlei e dando um passo importante para a semifinal da próxima fase. O Taubaté agora joga lá contra o Brasil Quirim em Campinas, no Taquaral. O Taubaté venceu aí esse primeiro jogo 25-19, 25-17, perdeu o terceiro set, deu uma caída no terceiro set, não sei se o Taubaté fez uma graça ou tirou um pouco, né, vamos dizer assim, a mão do terceiro set, e acabou sendo surpreendido pela equipe do Brasil Quirim por 25-20. Aí eu estou até no quarto set, deu troco para o Brasil Quirim, venceu o Brasil Quirim no quarto set por 25-20. O mesmo para cá que a equipe venceram no terceiro set, o Taubaté ganhou o quarto set. E um de destaque para mim foi o jogo, o Lipe, com 19, né, atuações pelo vôlei do Taubaté, com a vitória do vôlei do Taubaté, e também o maior pontuador, o Lucarelli, que acabou recebendo aí o troféu Viva Vôlei. Mas eu posso dizer para você, gostei muito do oposto Chance, um jogador, né, que participa. Aliás, o time do Taubaté
ele tem surpreendido. Agora vai tomar um fôlego a semana, vai jogar a próxima partida lá em Campinas. Ele precisa de vencer, né? E conseguiu esse terceiro jogo, caso isso precisa, né? O Taubaté, se vencer, ele já está na final da Superliga e pode pegar novamente o Cruzeiro pela frente. O Cruzeiro que está jogando contra o SESI, joga de novo contra o SESI essa semana. O jogo é sexta-feira, os dois jogos, né? Tanto o Taubaté contra o Brasil Quirim em Campinas, e o outro jogo é o SESI Cruzeiro. Se for necessário, teremos aí na terça-feira, no dia 5 de abril, o terceiro jogo para definir os dois que vão para a grande final da Superliga de Vôlei temporada 2016. Mas, conhecendo o Cruzeiro como é o Cruzeiro, que é uma pedra também no sapato, né? Ou no tênis dos jogadores de vôlei do Taubaté. O Taubaté não consegue vencer o Cruzeiro há muito tempo, não consegue, toma, né? E isso está engasgado com os jogadores do Taubaté. Agora o SESI também, que é também, né, que é uma pedra, o Taubaté na vida do SESI. Se o SESI conseguir superar a equipe do Cruzeiro, que eu vejo muito difícil, mas, né, tem Serginho, tem jogadores ali de renome dentro do jogo, mas tudo pode acontecer também. De repente o Cruzeiro pode ir lá, estamos aí com, né, já classificado, coisa e tal, para cima do SESI, o SESI vai lá e bum, tira a vaga do Cruzeiro. Aí seria também um jogo importante, porque tanto o SESI como o Cruzeiro são adversários muito diretos da equipe do Taubaté. E o Taubaté conseguiu provar nessas temporadas, dentro do Paulista, dentro do PAN, acabou perdendo, né, o PAN para o Cruzeiro, que está atravessado essas derrotas dentro do vôlei. Mas com essa vitória, o Taubaté agora vai para cima, sexta-feira, contra a equipe do Brasil Quirim. Lá teve uma torcida aqui, né? Estava lotado o estádio, o Abaeté, e compareceu muita gente no sábado, mesmo, né, com esse feriado. Tiveram aí, acho que uma troca de 1.000 ingressos, e eu acho que teve a capacidade máxima dentro do Abaeté. E a torcida sempre apoiando muito o vôlei Taubaté. Então quero deixar um grande abraço ao César Douglas, a todos os jogadores, ao Pedro, a rapaziada do vôlei do Taubaté. Lembrando você também, tá no Face, viu? O pessoal de Pindamonhangaba está me cobrando aí, viu, Valtinho? Já está no Face aí as matérias que nós fizemos, né, no último final de semana, da final da Copa Regional de Pindamonhangaba. Tem lá as entrevistas, né? Tem também a grande final, nós estamos colocando aí a grande final do jogo entre Araritama e o Vila São José de Pindamonhangaba. O pessoal está nos cobrando aí, mas você logo vai estar aí podendo ver o VT desse jogo também, a grande final que aconteceu da Copa Regional de Pindamonhangaba. E estamos aguardando notícias, né, do presidente Eduardo Anali e o vice-presidente o José Maria Mori, quando se definirá o calendário do campeonato amador de Taubaté. As equipes estão aí correndo, se mexendo, contratando, né, convidando, né, os jogadores para a temporada 2016, mas ainda não está definido a data que vai dar início o Campeonato Paulista, o Campeonato Amador de Taubaté dessa temporada. Já vemos aí muita movimentação nos bastidores, né, nos convites aos jogadores, os boleiros já falando. Eu queria mandar um abraço aqui para o pessoal do 15 de novembro. Eu vi uma matéria, acho que foi no site do 15 de novembro, do Samuel, grande jogador Samuel, que jogou esse ano pela Força Jovem lá de Tremembé, na Copa Regional de Pindamonhangaba. E eu vi uma coisa muito interessante, né? Eu acho que o pessoal que colabora com o futebol amador você que segue, é simpatizante pela uma agremiação, e eu vi um trabalho sendo realizado ali pela diretoria do 15 de novembro, muito importante. O pessoal que gosta do terceiro tempo aí, né, que segue as agremiações e tal, e que comparece no terceiro tempo. O que é o terceiro tempo lá? Tem a cervejinha, churrasquinho, coisa e tal, bate um papo, né? Pega um pratinho ali, vai comer uma comidinha. E o 15 está fazendo aí o passaporte, na grande colaboração dos seus simpatizantes e o pessoal do 15 de novembro. Qual que é isso aí? Entra no site lá do 15 de novembro, você vai ver com mais detalhe lá. É só dar
pincelada para você aqui. Que é o seguinte, você pode colaborar com a agremiação do 15 de novembro com R$30 e lhe dá o direito de você participar do terceiro tempo da agremiação lá do 15 de novembro. Então eu acho que isso aí é bastante importante. Tem gente que gosta de ir, beber, comer e tal, e não colaborar com nada. Ele segue o time, coisa e tal, chega lá na sede depois, ele senta, né? Às vezes chega até antes do próprio jogador, da diretoria, já vai pegando o pratinho dele lá, vai comendo, tomando cervejinha, refrigerante, coisa e tal, e não quer nem saber quem foi que colaborou e pagou aquilo. Que lá tem o custo, gente. Que lá tem o custo. Eu acho que o pessoal do 15 tomou uma atitude legal, entendeu? Louvável. E pode contar aqui com as divulgações, vocês que têm aí as agremiações da primeira, segunda, terceira divisão do Taubaté, que queiram divulgar o trabalho, pode ligar aqui para a TV Cidade dos Esportes, que nós estaremos sempre divulgando se vai ter feijoada, o que vai ter lá na sua sede, a participação aqui no TV Cidade dos Esportes. Tá aí o WhatsApp, o Zap aí, né, para que você possa informar e nos informar também o dia a dia da sua agremiação aqui no TV Cidade dos Esportes. Então eu vi lá no site do 15 essa atitude da diretoria de pedir a colaboração dos seus seguidores, os seus simpatizantes que gostam do 15 de novembro, a sua colaboração com R$30. Ele dá o direito, né? São 4 jogos no final de semana, você pode ter direito aí a tomar uma cervejinha, um refrigerante, uma água e participar do terceiro tempo lá, né? No churrasco, no almoço, né? R$30, gente. Não paga. Vou te falar a verdade pra você. Para quem come bem aí, 30 conto tá muito barato. Tá muito barato mesmo essa colaboração aí. E isso vem para ajudar, né, a fortalecer, né, o dia a dia da diretoria lá do 15 de novembro. Então eu vi no site do Samuel, eu vou tirar com mais detalhe lá como que é. Se você, isso pode estender também, né, para as outras gremiações do futebol amador de Taubaté. Que tem gente folgada, viu, Tim? Tem gente folgada. Gente folgada. O pessoal vai lá torcer, diz que torceu pro time tal. Quando o time chega na sede dele, o jogador já está no terceiro, quarto tempo, né? E mandando para ver. Ele não quer saber se vai ter outro, se vai ter gente para comer, vai ter gente para beber, ele vai garantir o dele. Então eu acho que é uma atitude legal da diretoria do 15 em colocar a colaboração com R$30, quem possa colaborar. Ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado a colaborar com nada. Mas, então, de vez em quando, né? Chega junto de vez em quando também ali, né? Porque os jogadores têm custo ali de uniforme, né? No terceiro tempo ali, o churrasquinho de final de semana, a cervejinha, a água, refrigerante. E muita gente que é muito bem recebido aí nas sedes, quando tem aí o campeonato amador de Taubaté. Né? Tanto na primeira divisão, na segunda divisão, na terceira divisão. Então você, mesmo gente, já vi, né, de outras torcidas, de outras agremiações, é muito bem recebido. É tratado como se fosse de casa, na linguagem popular. Então, ao mesmo tempo, isso eu vi na Copa Regional de Pindamonhangaba, acabava o jogo ali, várias agremiações, cada um ia para sua sede, nos convidavam, né? E a gente via torcedores de Taubaté lá na sede das agremiações, tomando a cervejinha, o seu refrigerante, almoçando junto ali com a diretoria, com jogadores que levam a família, né? Porque tem que ter esse convívio. Isso se torna legal, né, no dia a dia do futebol. Porque o futebol é o seguinte, é dentro das 4 linhas, acabou. Não adianta querer depois ali ter briga, qualquer coisa. Acabou o jogo ali, acabou. É o próximo jogo. E assim vai. Ontem o Cardinho Parmeira, ontem Água Santa, ontem acabou fundando o Parmeira, ontem 4x1, ontem tadinho do Parmeira. O Cid Barbosa é corintiano, ele não é parmeirense. Você é palmeirense, Loutinho? São Paulino, Tude. Piorou então. A situação também não está nada boa, né? Fazer o quê, né? A gente tenta fazer o melhor que pode. E para falar, né, o corintiano, o Cid Barbosa, né, ele estava para chegar aí para poder também falar sobre o jogo do Taubaté e o Santo André, mas ele deve comparecer que quarta-feira teremos o último jogo da rodada do Campeonato Paulista da Série A2 em casa. É o último jogo, gente. Então a gente está desde já convocando aí a você, torcedor, você aqui da região do Vale do Paraíba, a comparecer
quarta-feira às 20 horas no estádio Joaquim de Moraes Filho, Taubaté e Mirassol. Taubaté e Mirassol, isso mesmo? Taubaté e Mirassol? Eu falo errado aqui. É Mirassol mesmo. Taubaté e Mirassol pela a última rodada em casa do Campeonato Paulista da Série 2, Taubaté e Mirassol. Depois Taubaté vai jogar a última rodada contra a equipe do São Caetano, às 20 horas. Antecipe, já a partir de hoje, depois do almoço, me parece que a diretoria de Taubaté já ia colocar já a venda dos ingressos para esse jogo importante, o último jogo em casa, com a torcida do Taubaté. Então, se você é de fora, manda alguém, um amigo, uma amiga, comprar o teu ingresso para quarta-feira às 20 horas no estádio Joaquim de Moraes Filho, o último jogo com a presença da torcida do Taubaté em casa. Depois o último jogo é fora contra a equipe do São Caetano. Então, antecipa, corra, vai lá buscar o teu ingresso, comprar o teu ingresso, garanta a sua entrada para quarta-feira, Taubaté e Mirassol, aqui no estádio Joaquim de Moraes Filho. Voltando ao nosso futebol amador, como eu estava dizendo, ainda a Liga Municipal de Taubaté não soltou o calendário, não soltou data, não soltou, diz que liberou ficha, né, para as gremiações. Mas fichas, se não tem calendário, não tem o número oficial ainda de times que vão disputar o Campeonato Amador de Taubaté. Não sabe a conta quais são os times, quais são as gremiações, se teve ou não teve a última reunião para definir o calendário, o regulamento da temporada 2016 do Campeonato Amador de Taubaté. Pelo menos eu não fui informado. Pelo menos eu não fui informado se teve ou não essa última reunião, né, para decidir quem são os times, quantas gremiações temos e tal. Nada. Então está ainda muito cru. Eu tenho tentado ligar aí para o Eduardo Análise, né? Se quiser ligar aí, Eduardo, pode ligar aí, deixa eu ver alguma mensagem aí, não tem mensagem nenhuma hoje. Ô Neca, cadê o Neca? O Neca que sempre está ligando aí, né? O Neca sempre está ligando aí no Face. Hoje não ligou nada, Neca, nem para falar da vitória. Ô Neca, você foi assistir o jogo? Manda mensagem se foi assistir o jogo, seu cara de pau. Grande Neca, torcedor aí, morador de Chiva, muita gente, né, que nos encontra aí pela cidade. Manda um abraço para o Joel lá do Vila São Geraldo, grande Joel, muito obrigado pela grande audiência aí na Vila São Geraldo, né, da Jabuticabeira, no Vale do Paraíba, todinho em Pindamonhangaba, onde chega o nosso sinal da TV Cidade, no TV Cidade Esporte. Tem muito corneta, viu? Muita gente que corneta aí o Tuti Pereira. Mas amanhã convido você a participar conosco no VT do jogo Taubaté e Santo André, vitória do Taubaté por 2-0, um jogo importante, uma vitória importante. Taubaté, fechamos a 16ª rodada em quarto colocado e continuamos na 14ª colocação do Campeonato Paulista. Quer dizer, estamos classificados matematicamente já. Taubaté não tem a possibilidade, mesmo se vir perder as duas últimas rodadas, ficar fora do G8. Não tem. Ontem fizemos aí os cálculos e tal, fizemos o que tinha que fazer. Então até ele fica ainda dentro do G8, que é importante. Então até está dentro do G8 para a próxima fase do Campeonato Paulista da Série A2. Isso é bastante importante. Então tivemos vitória do vôlei, muito importante, da Superliga. Tivemos também a vitória do Taubaté no Campeonato Paulista da Série A2, muito importante. E isso tem contribuído, né, com os torcedores. Eu tenho visto de gente, né, torcedores com a camisa do Taubaté pela rua, né, estou até falando sobre o time do Taubaté. Há muito tempo eu não via isso aqui na cidade de Taubaté. Tem um pessoal aí que é o do contra. Não vai no estádio, não ajuda em nada no Taubaté, mas mete o pau no Taubaté. Tem muitos, né? Mas aquele que gosta do Taubaté, aquele que, né, que gosta do futebol, gosta da cidade, gosta do Vale do Paraíba. Gente, tem gente de Brasília que assim, gosta que acompanha o Taubaté. Você vai para onde você for, você fala do Taubaté, todo mundo conhece o time do Taubaté. Isso é importante para o Taubaté, é muito importante para o Vale do Paraíba. Eu disse aqui, sempre estou falando, eu sempre vou brigar pelo futebol do Vale do Paraíba, vou brigar pelo Taubaté, vou brigar pelo São José, o Guará, que hoje não é mais Guará, não sabe de onde que é o Guará mais, né? A decadência que está o futebol na cidade de Guaratinguetá, tirando o futebol, o que salva lá é o futsal. Aliás, já começou o Campeonato Paulista
né? Taubaté estreia já, acho que na semana que vem, no Campeonato Paulista de Futsal. E nós estaremos acompanhando também aí com o Bruno Suzinali, que continuou, né? Que o ano passado ele disse que ia entregar aí, não ia ser mais técnico do Taubaté Futsal, mas né, depois do Alan Victor, numa conversa no pé do ouvido, acabou reassumindo e remontando o futsal de Taubaté. Então vamos esperar que o Taubaté esse ano consiga, né, chegar aí nos seus objetivos, conseguir mais patrocinadores, uma participação melhor dentro do Campeonato Paulista do Futsal. No ano passado levou uma tambancada na última rodada do São José, que doeu. Eu estava naquele jogo, doeu. Aquele jogo lá do São José doeu. Mas, né, teve uma mudança do futsal e quarta-feira a presença aqui também do técnico da equipe feminina. Temos 2 jogadoras do futebol feminino de Taubaté que foi convocada para a seleção brasileira sub-20. E quarta-feira o Ares Bar estará aqui no TV Saber Esporte para falar sobre mais essa convocação de 2 jogadoras do futebol feminino que está indo para a seleção brasileira sub-20, né? Está saindo aqui de Taubaté. Um trabalho já pelo Ares Bar pai, o Ares Bar filho, que trabalha muito pelo futebol feminino aqui da região, principalmente Taubaté. Pessoal da secretaria, precisamos definir aí o campo do Taubaté. Qual campo que o Taubaté vai disputar o Paulista feminino? Se vai ser o Taubaté, se vai ser a Força, qual campo? O campeonato vai começar e ainda não foi definido. O campo da CTI não tem condições, ô Macaé. Não tem condições de jogar ali. Só olhar por cima da cabine, está lindo, verdinho, mas os buracos é enorme. Vai tentar jogar a bola lá. Então se definir aí na Federação Paulista, o ainda não tem um campo definido aonde vai mandar os jogos do Campeonato Paulista Feminino. Né? Se tanto investimento em tanta outra modalidade, futebol feminino que tem dado alegria, o Taubaté, que não tem pouco apoio, tem 2 jogadores aí para a seleção do sub-20. Trabalho realizado pelo técnico Larismar. Mas quarta-feira estaremos falando muito mais sobre esse assunto, essas 2 jogadoras do futebol feminino do Taubaté, que foram convocadas para a seleção sub-20. Seleção brasileira sub-20. 2 jogadoras de Taubaté. Tá certo? Então tá. Então amanhã convido você a participar conosco ao vivo. Né? Tô esperando ao vivo. Mais o VT do jogo do Taubaté 2, Santo André 0 pelo Campeonato Paulista da Série A2. Tá certo? Uma ótima tarde a todos. Foi embora, fui, até amanhã. Nós estamos sempre com você e em muitos lugares, ajudando na limpeza das cidades, se preocupando com o nosso planeta e com o futuro dele. Agora, queremos fazer a diferença na sua empresa com o nosso sistema integrado de serviços especiais. Para nós, o maior orgulho é estar sempre presente. Milclean, agora em nova sede, Rodovia Presidente Dutra, quilômetro 116.